Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é o tão esperado review da obra de Iona, a Princesa do Alvorecer, mangá que está sendo publicado em português pela editora JBC, nessa edição Big 2 em 1, então ela equivale ao volume 1 e 2 da edição normal. E essa obra é maravilhosa. Quem já conhece o canal sabe que eu sou completamente apaixonada por essa obra. E hoje eu vim com essa missão especial de apresentar essa obra que eu amo tanto pra vocês se decidirem se vocês vão ou não colecionar. Bom, aqui eu tenho algumas edições. Eu tenho aqui a edição em inglês, volume 1 e 2, né? Que é o que tem dentro desse volume, esses dois volumes juntos. Então aqui a capa do volume 1, que é bem parecida com a edição em inglês. E aqui a parte de trás é o que temos na capa do volume 2. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando mais detalhes da nossa edição em si. E aqui também eu tenho a edição em japonês, né? A capa é igual à nossa. E aqui no canto, isso aqui, essa edição gigantesca, na verdade é a revista Hanatiyumi, que é onde é publicado os capítulos mensalmente. Algumas vezes sai 2 capítulos por mês, mas basicamente a gente tem pelo menos um capítulo por mês que sai nesta revista, a revista Shoujo Hanatiyumi. E aqui é uma edição onde a Iona foi a capa, a edição de número 1 de 2022. Bom, eu já expliquei sobre essas edições e eu já tenho um vídeo mostrando mais detalhes dessa edição em si. Eu não vou perder tempo mostrando a edição em si, né? Tem essa parte colorida interna, tem páginas coloridas também, mas hoje eu vou comentar sobre a história. Então nós temos, né, Iona, a Princesa do Alvorecer. Vocês também vão encontrar com o nome Akatsuki no Iona, que é o nome japonês, ou Iona of the Dawn, que é em inglês. Essa é uma obra que também tem anime, pra quem gosta de ver o anime, pra ver se faz o seu estilo também. Tem o anime, só tem uma temporada, 24 episódios, muito bem adaptados. Mas do que exatamente se trata a história de Iona? Iona aborda diversos assuntos. A história vai abordar questões políticas, um golpe que aconteceu. É um mangá de época, então nós temos uma princesa, nós temos o rei. O rei vai ser tirado do trono, o trono vai ser roubado logo no início da história, levando a Iona a ter que fugir. Então a gente vai ter questões políticas, questões de luto, traição, ação, aventura, um pouco de romance também. Mas esse não é o foco da história. A verdade é que Iona conta muito sobre o amadurecimento da Iona e ela tendo que enfrentar o mundo fora da proteção do castelo. Iona é uma princesa que foi muito mimada durante toda a sua vida. Suas únicas preocupações eram como estava seu cabelo, como estava sua roupa, sua aparência, era a única coisa que ela tinha que se preocupar. Ela foi criada numa bolha de proteção do seu pai, que era muito super protetor. Ele era muito pacifista, um rei calmo, contra a violência, mas um pacifista ao extremo, deixando seu país desprotegido. O reino onde se passa essa história se chama Kouka e ele é dividido em tribos. Nesse primeiro volume nós vamos conhecer um pouco mais de algumas das tribos. Nós temos a tribo do vento, também a tribo do fogo, que vai aparecer com grande importância nessa história. E não que tenha a ver com elementos naturais e poderes sobrenaturais, apesar de ter alguns detalhes nessa história que vai envolver questões sobrenaturais, os nomes das tribos não têm relação com poderes especiais das pessoas. Pessoas da tribo do vento não controlam vento, né? As pessoas da tribo do fogo controlam fogo, não é Avatar, não temos esses tipos de poderes, mas vai existir sim criaturas com poderes que vão aparecer um pouco mais pra frente. Nesse primeiro volume vocês ainda não vão ver isso. Agora eu vou me aprofundar um pouco mais na história enquanto eu mostro algumas ilustrações que eu tenho aqui de cards especiais, e enquanto isso eu vou comentar sobre a história e mostrar os cards, e aqui vai ter personagens que aparecem nesse primeiro volume e personagens que ainda vão aparecer futuramente, e isso vai ajudar vocês a ficarem um pouco mais curiosos. Não vou comentar sobre os personagens, eu vou ir contando sobre a história enquanto mostro os cards. Mas a história se inicia com uma virada muito importante logo no primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem uma quebra de expectativa, as coisas vão mudar ao extremo, a gente vai ter esse golpe, o rei vai ser tirado do trono e Iona, que não conhecia o mundo fora dos muros do castelo, não tinha noção de como era o reino do pai dela, vai ser obrigada a fugir, tendo que lidar com sentimentos de traição, luto, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ela nessa fragilidade tendo que conhecer o mundo fora das muralhas. Seu pai criou ela com muita proteção e carinho, pois ela perdeu a sua mãe quando era ainda muito jovem. Então o pai dela sempre ficava preocupado com a segurança dela, não deixava ela sequer ter contato com armas, então ela não sabia se defender. Ela dependia do Hak, que é um amigo fiel que ela tem. Aqui, Iona e Hak. Hak que aparece, né, nesse primeiro volume, ele tá aqui na parte de trás do mangá.
Hak. Ele vai ser muito responsável para ajudar a Iona e proteger a Iona, ele é o guarda-costas dela. Então, Iona vivia no castelo e sempre ao seu lado Hak, que era seu guarda-costas, protegia ela, se importava com ela. Ele pertence à tribo do vento, ele é extremamente forte e poderoso, por isso ele é o guarda-costas da jovem princesa Iona. Mas uma coisa que eu quero deixar claro é que aqui a gente tem o grupo da Iona. Inicialmente vamos ter só, né, essa dupla, Iona e Hak, fugindo do castelo, mas aos poucos o grupo vai aumentar, vai ter mais pessoas nesse grupo. E vai fazer a Iona, né, aqui como vocês já podem ver, um spoiler de certa forma, ela usando arco e flecha. Ao sair do castelo, ela vai ter conhecimento de como era o reino, como era realmente o reino e como era o governo do seu pai. Claro que para um filho, seu pai é sempre perfeito, ainda mais ela que vivia no conforto e luxo, ela nunca iria imaginar que as pessoas do reino passavam por dificuldades. Inclusive é algo que vai ser abordado mais pra frente, mas nós vamos ter questões bem delicadas na história, como drogas, escravidão, e isso é algo que vocês vão ter contato nessa história mais pra frente. Esse primeiro volume é uma apresentação do reino, uma apresentação dos personagens principais aqui do início da história. Mas a gente vai ter uma questão de jornada com a Iona, ela se descobrindo, amadurecendo e encontrando um novo rumo para a vida dela. Afinal de contas, a vida dela era de princesa, ela iria um dia se tornar a rainha, se casar com alguém e governar Kolka. Mas agora sua vida mudou completamente, ela não é mais uma princesa, ela é uma fugitiva. E ela vai ter que encontrar um novo sentido para a vida e vai ser muito interessante esse processo. Ela vai ter novas motivações, novas pessoas que ela se importa e ela vai querer se tornar mais forte para proteger aqueles que ela ama. Ela não quer perder mais ninguém que ela ama, ela não quer ter que ser protegida e colocar pessoas em risco para se manter viva, ela quer se posicionar e poder defender aqueles que ela ama. E isso é uma das coisas mais fascinantes dessa história. Iona não é uma personagem simples, não é uma personagem plana que se mantém igual do início ao fim. Do começo ao fim desse primeiro volume, você já vai ver uma mudança gigantesca. Iona é forçada a amadurecer. Não que ela vai acertar desde o início, não tem como uma pessoa que viveu sob proteção e cuidado a vida toda, do nada se tornar uma grande guerreira. Não faria nem sentido isso. Ela vai se esforçar ao máximo para aprender a ter mais força, para se defender e não depender dos outros e não ter que fazer outras pessoas arriscarem suas vidas para proteger ela. E isso é uma das coisas mais incríveis de Iona. Que eles pequenos é muito interessante. A história tem um ritmo muito legal porque a gente vê o presente e às vezes a autora dá um flashback mostrando o passado pra gente entender a interação deles, como é a infância de Iona. Iona é muito pura, inocente, ela é uma criança que não tinha noção das coisas ao seu redor, então é muito, muito interessante e faz a gente entender um pouco mais da Iona, né? Ela vai, né, sair do castelo às pressas, sendo perseguida, e aos poucos, quando ela parte nessa jornada, quando ela finalmente encontra um motivo para seguir e ela vai em busca de algo, ela vai encontrar muitas coisas pelo caminho, ela vai descobrir que existe escravidão, ela vai entender que existem regiões que são dominadas pelas drogas, e é muito impactante isso porque ela foi criada como uma princesa, vivendo no luxo do castelo, enquanto existiam pessoas passando fome, pessoas sendo vendidas, sendo escravizadas. Então é muito, muito interessante ver isso, ver o amadurecimento dela. Ela é uma personagem que dá gosto de ver o amadurecimento, de você ver ela crescendo a cada capítulo. É incrível. Hak é um personagem incrível também, muito importante. Eu falo muito de Iona, porque a gente tá seguindo a história dela. Mas o Hak sempre ao lado dela vai ser um personagem que a gente vai ver ele também lidando com esses sentimentos de traição, de ter que fugir e ver a Iona tão fragilizada. Eles são amigos desde pequeno, então ele também tá se sentindo ferido, tá se sentindo traído e fica preocupado pela segurança da Iona. E ele é muito, muito importante também para incentivar ela nesse processo de amadurecimento, que ela pode confiar nele e ele vai ajudar ela muito mesmo. E é fascinante, gente. É incrível. E assim, a parte do romance, então, a gente vai ter guerra, né? Essa é uma história que além de lidar com temas sensíveis como escravidão, drogas, também a gente vai ver questões de guerra, vai ter batalhas.
Vai ter cenas bem pesadas, inclusive, e quando chegar mais pra frente, quando chegar próximo das cenas mais pesadas de guerra, eu venho comentar com vocês, né? Por enquanto, nesse início, assim, tem uma certa violência, mas é tudo mais leve. Mas mais pra frente vai ter cenas muito pesadas de guerra, assim, que é surpreendente, assim. Realmente me impactou da primeira vez que eu vi acontecendo ali nos capítulos. Iona é uma obra que eu acompanho há muitos anos, gente. Muitos, muitos e muitos anos mesmo. Então eu sou apaixonada por essa história. Ela é encantadora. Esses anos todos lendo e acompanhando o amadurecimento da Iona é fantástico. É surpreendente ver como essa personagem evolui. São mais de 200 capítulos, mais de 40 volumes, com um sucesso gigantesco, traduzido em diversos idiomas, publicado em diversos países, e finalmente a gente tem ele em português. Como eu disse, tem anime, e eu sei que tem muita gente que gosta de ver o anime pra ver se interessa pela história, e sim, eu recomendo bastante. O anime adaptou mais ou menos até o volume 8, se não me engano, 7 ou 8 do mangá. Então, como é uma edição 2 em 1, então é mais ou menos até o 4º volume da nossa edição da JBC. É uma edição 2 em 1, então é um pouquinho mais caro, mas sempre aparece desconto, gente. Vale a pena ficar atento que aparece descontos. E, gente, essa obra é fantástica. Realmente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Pessoas que forem ler e que se irritarem um pouco com a Iona no início, eu compreendo mesmo, mas ela é uma personagem que amadurece. O que me encanta em Iona é que não só a Iona, mas todos os personagens têm a possibilidade de amadurecimento e de te surpreender. Até os vilões têm uma história por trás que explode a sua cabeça por entender o porquê eles fizeram o que eles fizeram. Alguns vilões também se arrependem do que eles fizeram e tentam mudar, e isso é fantástico, gente, de verdade. A obra tem uma arte linda, né? Eu mostrei essas ilustrações coloridas, né? Essa é de uma edição especial italiana. Tem vídeo aqui no canal mostrando mais detalhes da edição. Mas a arte é linda. O primeiro volume vai do capítulo 1 ao 11. Termina muito bem. O segundo volume vai ser muito, muito bom, gente. É muito bom. Mas os traços são lindos. É uma obra de época, então a gente vai acompanhar ela inicialmente no castelo, né? Pensando só, né, no cabelo, maquiagem, a roupa que ela vai usar. E depois, né, vai ter a questão da fuga. Deixa eu pular a parte que é spoiler, porque o final do primeiro capítulo, gente, é surpreendente. O início dessa história é fantástico, surpreendente, porque as coisas vão acontecendo e você nem acredita no que tá acontecendo. Deixa eu pular aqui. Aqui. Tribo do Vento, eles vão ir pra Tribo do Vento. Aqui, outra coisa que eu amei, que eu não falei no vídeo onde eu mostrei mais detalhes da edição, mas eu amei, é que eles mantiveram essas notas que tem da autora, e é muito interessante pra ver mais sobre ela comentando sobre os capítulos. É muito legal mesmo, gente, é muito interessante. As pessoas da Tribo do Vento são muito fofinhas. É como eu disse, né? Eles não têm poderes, mas eles têm, tipo, personalidades que dizem muito sobre quem eles são. Então, assim, tem a Tribo do Vento, que são pessoas mais tranquilas, né? Vão conforme o vento vai. Depois vai aparecer a Tribo do Fogo, que são pessoas mais esquentadinhas, cabeças quentes, que fazem umas ações, assim, mais impensadas. Então é bem interessante, gente, de verdade. Eu espero ter convencido vocês. Eu tentei fazer o vídeo sem spoiler nenhum. Eu espero muito não ter deixado escapar nada. Tentei comentar de maneira bem superficial sobre algumas questões, mas eu quero ressaltar que essa história contém partes de ação, aventura, tem questão de guerra, tem questões mais delicadas como escravidão, drogas, tem questão do golpe, né? Tirar o rei do poder à força, tomar o poder à força. Tem a questão da política, de um rei pacifista é o ideal para o povo. Se o rei ser contra a violência, protegeu o povo, impediu que o povo crescesse tendo violência ao seu redor também. É muito interessante essas questões que vão sendo abordadas. Também temos aqui uma princesa que foi criada tão protegida que não fazia a menor ideia de como era o seu próprio reino, de como era a realidade das pessoas. A questão de lidar com a traição, lidar com o luto. É fascinante, gente. É uma obra encantadora. A questão de criar coragem, criar força para proteger aqueles que você ama, querer aprender a se defender para não colocar os outros em risco, não querer perder mais ninguém.
Então é muito interessante, gente, uma obra fantástica, muito bem escrita, te deixa constantemente curioso, com diversas reviravoltas o tempo todo. Então eu recomendo demais mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o vídeo longo, eu espero não ter dado spoilers e eu espero ter conseguido apresentar a obra da melhor forma possível pra vocês. É uma obra que eu amo muito. Esse é um review que eu queria fazer há muito tempo, mas eu nem sabia por onde começar. E ainda não ficou exatamente do jeito que eu queria, porque tem tanta coisa que eu queria falar, mas eu fico com medo de acabar sendo algum spoiler ou acabar tirando a emoção de alguma parte, mas enfim. Eu fiz esse vídeo com muito carinho, eu espero de coração que você que ainda estava indeciso entre comprar ou não essa obra, que você tenha se decidido se esse é o estilo que você gosta de leitura, né? Uma obra de época, uma obra que aborda diversos assuntos. Tem romance também, gente, mas assim, eu comento menos sobre o romance porque demora tanto pra acontecer e ele é tão, assim, secundário na história que não compensa nem eu falar pra vocês, olha, tem romance, tem um casal bonitinho. Gente, demora tanto, é tanta coisa que a gente tem que passar, que às vezes a gente até esquece. Quando acontece alguma cena, a gente até se surpreende, porque realmente é inesperado. Mas de verdade é uma obra fantástica e é uma alegria gigantesca ter essa edição em português que a JBC tá lançando pra gente. Bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se cuidem e até a próxima!